Bem, galera, aqui está o vídeo, tá? Finalizando a lista, conforme eu combinei contigo, com vocês, tá? Ontem na aula de ontem. Vamos lá, então. Exercício 7 que nós não fizemos. Nós fizemos até a 6 e pulamos para a 8, tá? Exercício 7. Na figura, a figura a seguir representa o esboço do gráfico. Deixa eu colocar mais finozinho aqui. Do gráfico da função y igual a mais b seno de x sobre 4. Então, este gráfico aqui é y igual a mais b seno de x sobre 4. Beleza. Que é muito útil quando se estuda fenômenos periódicos, como, por exemplo, o movimento de mola vibrante. Então, o produto de A por B é... Então, ele quer saber justamente o produto. Então, eu escrevi duas vezes aqui, ó, o produto da constante, tá? Beleza. Ele quer o produto, tá? Beleza. Mas aqui, pessoal, a gente não tem nenhum valor específico da função. O ponto que eu tenho aqui é o 5 e alguma coisa que eu não sei, tá? Então, assim, esse tipo de questão, a gente vai pensar da seguinte forma, tá? A gente vai olhar essa função e vai reparar o seguinte, ó. Esse seno aqui, seno de qualquer coisa, seno de x sobre 4, seno de x sobre 4 mais π, não importa. Esse seno aqui sempre é um valor que varia de menos 1 até 1. Ok? Tudo bem? Então é o seguinte. Então, ele vai ser máximo justamente quando esse seno for 1. E ele vai ser mínimo quando esse seno for menos 1. Tá? Imagina o seguinte. A mais um B vai dar positivo. A menos o B, estou subtraindo, vai ficar diminuindo. Ok? Agora, ele é máximo quando? Quando for 5. O resultado der 5. Então, quando o seno de x sobre 4 der 1, esta função aqui dá 5. Então, A mais B vezes 1 é igual a 5, que é o máximo. Certo? E o valor mínimo aqui é menos 1. Ou seja, o valor mínimo acontece quando esse seno de x sobre 4 der menos 1. Então, A mais B vezes menos 1 é igual a menos 1. Certo? Mas mais B vezes menos 1 vai ficar menos B. Então, vai ficar A mais B igual a 5 e A menos B igual a menos 1. Pronto, sisteminha aqui, tá? Como essas duas constantes aqui, essas duas incógnitas, estão com o sinal trocado, só somar essas duas equações. Vai ficar 2A igual a 4. Ou seja, A igual a 2. Achei o valor de A. Achando o valor de A, substitui na primeira ou na segunda equação para achar B. Vou substituir na primeira que está mais fácil. Então vai ficar 2 mais B igual a 5. Ou seja, B é 3. Ou seja, como eu quero o produto, ou seja, produto é multiplicação, certo? Multiplicando 2 com 3 dá 6. Fechou? Vou fazer a 8 de novo aqui. Eu fiz ela ontem, mas vou pensar aqui de novo. De novo falando, esse tipo de questão é uma questão que dá para fazer ela pela resposta, e acredito que sai até mais fácil, tá? Mas vamos lá, vamos fazer primeiro algebricamente. Então aqui, questão da MEC. Em cada uma das salas de uma escola existem 30 carteiras. Então, cada escola tem 30 carteiras. Distribuindo os alunos da escola nas salas, uma delas fica com exatamente 20 carteiras vazias e as demais totalmente ocupadas. Então, ó, temos duas incógnitas aqui possíveis. Eu não sei o número total de salas, certo? Eu sei que cada sala tem 30 carteiras, mas não sei a quantidade total de salas. Ou seja, isso nos leva a crer que vão ter duas incógnitas que vão ter o total de sala e, consequentemente, nós não sabemos qual é a quantidade de alunos que tem nessa sala. Mas eu sei se a quantidade total
de salas estiver ocupada é a quantidade de alunos, ok? Como aqui essa primeira frase nos dá, ela fala o seguinte: eu tenho 30 carteiras em cada sala, então cabe 30 vezes S, que é a quantidade de salas. 30 carteiras em cada sala vezes quantidade de salas. Mas uma sala fica com 20 carteiras vazias. Isso quer dizer o seguinte, que 30 vezes S é a quantidade total de alunos que pode estar dentro dessa escola. Como tem 20 carteiras vazias, eu subtraio 20 pessoas. Então, isso aqui é o total de alunos. Ok? Agora, vamos lá para a segunda condição aqui. Utilizando 4 salas a menos. Em cima, na frase acima, nós demos S para a quantidade de salas. Como estou usando 4 salas a menos, então estou usando S menos 4. Então, isso aqui é a quantidade de salas que eu usei. E acrescentando 10 carteiras em cada uma delas. Ou seja, como tem 30 carteiras, então vão ficar com 40 carteiras cada uma. Tudo bem? Todas ficam ocupadas, ou seja, todas as salas ficam ocupadas. Então, vezes 40. Isso aqui é a quantidade de aluno, porque a quantidade de sala total menos 4 salas ocupadas, vezes 40 alunos, porque eu acrescentei 10 carteiras. Todos ficam ocupados. O número de alunos nessa escola então tem uma incógnita aqui, certo? Ok? Tenho duas equações. Essa equação poderia ir pela resposta. Nesse segundo exemplo, eu percebo o seguinte. Eu percebo que a quantidade de alunos por sala é igual a 40. Ou seja, o número total de alunos tem que ser o número divisível por 40. Por que isso? Porque a quantidade de alunos por salas é igual a 40. Como a quantidade de alunos por sala é igual a 40, então o número total de alunos tem que ser divisível por 40 para eu conseguir comportar todos os alunos em cada sala, porque não tem como dividir aluno na metade. Ou seja, essa é uma resposta possível porque é divisível por 40, porque é cortar um zero. Aqui também é divisível por 40. Aqui não é divisível por 40. Aqui não é divisível por 40 e aqui não é divisível por 40. Então, as respostas possíveis são essas duas. Aí, para testar, basta só testar nessa segunda aqui para verificar qual que é a correta. Fechou? Mas vamos lá para a questão algébrica. Como se a quantidade de alunos é igual a 30S menos 20, a quantidade de alunos é igual a 40 vezes S menos 4, então eu posso igualar essas duas equações. Então, vai ficar 30S menos 20 é igual a... Vou fazer a distributividade aqui, tudo bem? 40S menos 160. Aqui vou achar a quantidade de salas, tá? Não a quantidade de alunos. Vou isolar as incógnitas, passar o 30S para esse lado, vai ficar 40S menos 30S menos 160. Para o outro lado do sinal trocado, vai ficar 160 menos 20. 10S é igual a 140. Ou seja, o número de sala é 14. Então, o total de sala na escola é igual a 14. Ou seja, total de aluno, substitui em qualquer uma dessas duas equações, substitui na segunda que está mais fácil. Então, a quantidade de alunos é 40 vezes 14, que é o número de sala, menos 4, que vai dar 400. Porque 14 menos 4, 10. 10 vezes 40, 400. Tá bem? Então, resposta letra C. Seguindo, 9. Nós fizemos essa também em sala também. Agora eu lembrei aqui. Em uma indústria, é fabricado um produto que custa R$9. Então aqui tem R$9 custo desse produto, certo? O proprietário anunciou a venda desse produto a X reais. Então venda é igual a X reais. Para que, ainda que dando 10% de desconto sobre o preço anunciado, ou seja, 10% sobre X, obter 40% de lucro. Agora, só para vocês lembrarem o seguinte, lucro é tudo aquilo que sobra, tá? Daquilo que sobra da seguinte forma. Lucro nada mais é que a venda menos o custo. É o valor que eu vendo menos aquilo que eu gastei para vender, tá?
Então, eu quero que tenha um 40% de lucro sobre o custo. Então, quer dizer que o lucro tem que ser 40% do custo, ou seja, 0,4 de C, multiplicando. Certo? Nessas condições, qual que é o valor de X? Ou seja, o lucro, que é V menos C, ou seja, V é X, só que eu quero dar quanto por cento de desconto? 10% de desconto. Dar 10% de desconto em um objeto, 10% de desconto, é falar que ele vai ficar com 90%. Então, quer dizer que eu posso pegar e multiplicar x vezes 90%. Eu já estou dando 10% de redução, tudo bem? X vezes 90 é 10% de redução. Então, esse valor aqui já está com 10% de redução. Menos o custo, que é 9, tem que ser igual a 0,4 de C. Agora, o C não é 9? Então, substituo por 9 aqui, certo? 0,4 vezes 9 vai dar 3,6. Então, 0,9 de x menos 9. 0,9 de x, passo o 9 para o outro lado somando, vai ficar 12,6. X é igual a 12,6 dividido por 0,9. Ok? Divisão por vírgula tem que igualar a quantidade de casas decimais. Como tem uma casa após a vírgula, eu posso cancelar a vírgula. Então, isso aqui vai ficar 126 dividido por 9. 1, que dá 9, sobra 3,36, que vai ser 14. Tá? Isso aqui é um tipo de questão que, pela resposta, é a melhor forma. Tá? Igual eu expliquei para vocês. Supondo o seguinte, que a resposta, a letra C, seja correta. Certo? O preço de venda é R$10. Como eu dei 10% de desconto, então esse produto passou a valer R$9. Certo? Ou seja, R$9 é igual ao preço de custo. Ou seja, eu não obtive 40% de lucro. Eu obtive nada de lucro, porque eu vendi a 9 e tem um custo de 9. Sobrou nada para mim. Então, 0% de lucro sobre o custo. Então, quer dizer que eu não vou testar nem a D nem a E, porque tem que ser valores maiores que eu tenho que vender. Supondo a letra B. Se eu vendi ele a R$12, com menos, subtraindo 10%. Isso aqui vai ficar com 10% de 12 é 1,2. Tirando 1,2 de 12 vai ficar 10,8. Agora, 10,8 menos 9 vai me dar um lucro de 1,8. Será que 1,8 é 40% do custo, ou seja, 40% de 9? Vamos ver. 9 é 100%, então 1,8 é x. Multiplicando cruzado, vai ficar 9x igual a 180. X é igual a 20. 20%. Ou seja, só pode ser R$14. Tá bom? Resposta correta. Mais fácil de novo, pela resposta. Vamos lá. Questão 14. Uma fábrica produz casacos de determinado modelo. O preço de venda de um desses casacos é R$200. Quando são vendidos 200 casacos. Então, tem aqui uma arrecadação, pessoal. Arrecadação. Quando eu vendo a R$200, preço, eu tenho uma quantidade que é 200 casacos. Tudo bem? O gerente da fábrica, a partir de uma pesquisa, verificou que para cada R$2 de desconto de cada casaco, o número de casaco vendido aumenta R$5. Ou seja, quanto menor o valor do bem, mais quantidades eu vendo. Em alguns produtos, tá? Nem todos são assim. Ou seja, se eu dei R$2 de desconto, eu vou vender 205. Então, se eu vendo a 100, desculpa, eu estava colocando R$20 de desconto. Se eu vendo a R$198, eu vendo 205 casacos. Se eu vendo a 196, eu vendo 210 casacos. Ou seja, para cada R$2 de desconto, eu aumento 5. Ok? Na unidade vendida. Aí fala, a maior arrecadação possível. Pessoal, isso aqui é uma cara, toda vez que fala maior arrecadação, a mínima,
tem a cara muito de função de segundo grau, que é justamente o que vai acontecer aqui, que é o x vértice ou y vértice, tá bom? Agora, eu sei quantos de descontos que eu tenho que dar para ter maior arrecadação. Porque arrecadação é dinheiro. Não necessariamente a mais quantidades eu vender vai me gerar a maior arrecadação possível. Não necessariamente, tá? Então, 200 menos 2x, que é o preço. Por que eu coloquei 2x? Esse x é quantas vezes eu vou reduzir R$2. Se eu reduzo uma vez só R$2, eu aumento só 5. Se eu reduzo 2 vezes R$2, eu aumento 2 vezes o 5. Então, 200 mais 5x. Então, esse x aqui nada mais é que é justamente a quantidade de redução que eu faço de R$2, que automaticamente interage com a quantidade de aumento de R$5, tá? Aumento de 5 unidades. Qual a arrecadação possível com a venda que acontecerá quando a fábrica vender esse valor em um intervalo, Então, quanto que eu tenho que vender para ter a arrecadação máxima? Não necessariamente eu tenho que dar a maior quantidade possível de desconto, tá? Isso vai variar um pouco, tá? Para isso, ó, existem duas formas. Vou fazer primeiro aqui, tá? Primeiro eu faço a distributividade aqui, tá? 200 vezes 200 vai dar 4,0000, 40 mil. 200 vezes 5 fica 10,00x, menos 2x vezes 200, menos 4,00x, e menos 2 vezes 5x vai ficar menos 10x ao quadrado. Então aqui vai ficar 40 mil mais, subtraindo 1.400, vai ficar 9.600x menos 10x ao quadrado. Tá bom? Como eu quero saber, pessoal, o preço, eu tenho que saber o valor de x, porque o preço não é 200 menos 2x. Então eu preciso saber justamente o x vértice, certo? Para saber o preço máximo. O x vértice é justamente menos b sobre 2a. Esse é o x vértice. O b aqui é menos, é 960, então vai ficar menos 960, dividido por 2 vezes o a, que é menos 10. Certo? Ok? Então vai ficar 960 menos 960 dividido por 20. Opa, aqui é 600, né, burro? 1.000 menos 400 é 600. Pensei que era 10.000. 600, desculpa. Tá? Erro meu aqui. Pensei que era 10.000 ali. 600 dividido por 20 dá mais 30. Então, o x vértice é 30. Então, acontece quando o x for 30. Então, o preço é igual a 200 menos 2 vezes 30. Ou seja, o preço é 140. Ou seja, está no intervalo de 125 a 145. Desculpa eu aqui que eu achei que era 10.000 aqui, tá? Próxima. Questão 11. No plano cartesiano abaixo estão representados o gráfico de uma função quadrática. A função quadrática aqui. Então aqui está este gráfico aqui. Ó. f de x igual a menos x ao quadrado menos x mais 2. Tá? Ele fala. E o polígono ABCD. Ou seja, o polígono A, B, C, D, E aqui, tá bom? Esse polígono é meio doido. Aí ele fala o seguinte, ó. C é o vértice da função, tá? Então, o vértice dessa função. O vértice nós já vimos que aqui é o x vértice, esse ponto é o x vértice e y vértice, tá? B e D são pontos, possuem a mesma ordenada. Ordenada é y, tá, pessoal? Então, quer dizer que eles são pontos simétricos ao eixo do Brad Pitt, tá? Então, mesma ordenada que é o y aqui, que é 0y, é o mesmo y aqui, que é um x, y. É o mesmo y. E A e E são as raízes,
ok? Pode afirmar que a área do polígono é igual a... Beleza. Eu vou calcular a área desse polígono achando as coordenadas desse ponto. Então, vamos lá. Para achar as coordenadas, primeiro vamos achar essa A e essa I. Eu sei que esses dois pontos aqui estão sobre o eixo Y. Então, uma coisa é fato. A coordenada Y dele é 0. Agora, para achar que coordenada X são esses dois pontos, basta colocar na função no lugar do y0. Então, quem que é y aqui? O f de x. Então, vai ficar 0 é igual a menos x quadrado menos x mais 2. Tá? Vou multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 2. Vou fazer pela soma e produto, tá bom? Então, para achar as raízes pela soma e produto, eu sei que a soma é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. O b aqui é 1, então vai ficar menos 1 sobre 1. E o produto é o c, que é menos 2 sobre 1, que é menos 2. Então, quais dois números quando eu multiplico dá menos 2 e quando eu somo dá menos 1? Ou seja, os dois números é menos 2 e 1. Fechou. Porque quando eu multiplico menos 2 com 1, menos 2. Menos 2 somado com 1, menos 1. Então, esse ponto aqui é o menos 2 e 0. E esse aqui é o 1 e 0. Tá bom? Aqui eu já mato o seguinte, pessoal. O eixo do o C, que é a coordenada do vértice, fica sempre entre essas duas coordenadas. O valor que está entre 2 e menos 1, para achar, basta somar os dois. Menos 2 com mais 1, menos 1. E dividir por 2, que vai dar meio. Então, a coordenada x do vértice aqui é meio. 0,5. Para achar a coordenada y, basta aplicar o meio na função. Menos meio, quer dizer, né? Não é meio, é menos meio. Então, o y do vértice, basta aplicar menos meio na função. Então, fica menos meio elevado ao quadrado, menos meio, mais 2. Tá? Agora, fazendo esse cálculo aqui, bonitito, menos meio ao quadrado é 0,25. Como está menos o resultado x quadrado, é menos o resultado de menos 0,5 ao quadrado. Vai dar menos 0,25. Menos meio vai ficar mais meio, mais 2. Somando isso aqui tudo vai ficar 2,25. Então, o y do vértice aqui é 2,25. É o y do vértice. Tá? Agora eu vou achar esses pontos aqui, tudo bem? Esses dois pontos. Eu sei que o ponto que está sobre o eixo y, o x é 0. Então, para achar esse ponto aqui, o ponto B, basta colocar no lugar do x o 0. Mas colocando no lugar do x o 0 não vai dar 2? Então, eu sei que o y aqui é 2. Lembre o seguinte, uma fusão de segundo grau, o ponto que corta o eixo y é justamente o coeficiente c. 2 aqui. Então eu sei que meu y aqui também é 2, porque eles possuem a mesma coordenada. Agora falta achar o x. Então se falta achar o x, basta colocar no lugar do y o 2. Tá? Ou, melhor ainda, aqui não é menos meio? Então aqui não está meio de distância, então aqui tem que ficar também meio de distância. Ou seja, vai ser o número 1, menos 1. Pronto, eu tenho todos os pontos. Agora aqui eu vou usar a geometria analítica para calcular a área desse polígono, certo? Para calcular a área desse polígono, vou escrever todos os pontos aqui embaixo, tá? O ponto do polígono é menos 2 e 0, 1 e 0, 0 e 2, menos meio e 2,25 e menos 1 e 2, tá? Os 5 pontos aqui. Agora, para calcular, basta colocar isso quando eu tenho os pontos, tá? De qualquer polígono, não importa quantos lados que ele tem. Vou colocar em ordem esses pontos. Então, vou colocar menos 2 e 0, x e y, 1 e 0, 0 e 2, menos meio
e 2,25, menos 1 e 2, e eu fecho com o primeiro ponto, menos 2 e 0. Aí, quando eu for multiplicar, eu multiplico nesse sentido, não troco o sinal. Então, menos 2 é 0, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2,25, 0. Menos 0,5 vezes 2, vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 0, 0. Tá? Agora, no sentido contrário, eu... Cadê? Agora, no sentido contrário, eu troco o sinal, tá? Então, aqui eu vou trocar o sinal, tá? 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0 também. 2 vezes menos 0,25 vai ficar menos 1. Só que como troca o sinal, vai ficar mais 1. 2,25 vezes menos 1, menos 2,25 vai ficar mais 2,25. E menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4. Só que troca o sinal, vai ficar mais 4. Certo? Isso aqui tem que ficar dentro do módulo, porque tem que dar positivo, porque é a área. Só que para calcular isso aqui eu vou multiplicar por meio, tem que dividir por 2, tá? Então eu faço todo esse cálculo e multiplico por meio. Cortando aqui, vai dar 0, vai ficar 6, 8,25. 8,25 dividido por 2. Dividido por 2 vai ficar 4,125. É a área, tá? Vamos ver qual que é a resposta. Ah, tá em número misto aqui, tá? 8, 1 sobre 16 nada mais é que é 8 mais 1 sobre 16. Então não vai ser essa resposta, porque deu 4,125, então não pode ser. 8 mais meio vai me dar 8,5, então não pode ser. Então é uma dessas duas, que é 4 é alguma coisinha mesmo, né? E daqui é 4 mais 1 sobre 4. 1 sobre 4 era 0,25, então isso aqui é 4,25. Então a única resposta correta é essa aqui, que é 4 mais 1 oitavo. 1 oitavo é 1,25. Desculpa, 0,125. Então isso aqui vai ficar 4,125. Que é a resposta correta. Tá? Vamos lá. Questão 12. A progressão geométrica A1, A2, A3 tem como primeiro termo 3 oitavos. Tá? Então aqui é 3 oitavos. E a razão é 5. Ou seja, o próximo vai ser 15 oitavos. E o A3 vai ser 75 oitavos. E assim vai, porque está multiplicando de 5 em 5. Fechou? A progressão B1, B2, B3 tem razão 5 meios. Ou seja, eu sei que a razão é 5 meios, mas não sei quem que é B1, B2 nem B3. Tá? Mas eu sei que a razão é 5 meios. Se a 5 é igual a B4, então quem é B1? Beleza. Para achar quem que é B1, eu tenho que achar quem que é B4. Porque se eu achar quem que é B4, eu acho quem que é B1. Porque eu tenho a razão. Certo? Eu consigo achar 5? Acho, porque eu tenho a razão. Tá? Então, pela fórmula do termo geral, ó, eu tenho aqui a 5. Aqui. A 5 é igual a 1 vezes a razão elevada à quarta. Tá? A 5 é igual a 1 vezes quantas vezes a razão? 5 menos 1, que é 4. Tá? O A5 eu tenho? Não. Eu tenho aqui que é 1? Tenho, que é 3 oitavos. Então é 3 oitavos vezes 5 elevado à quarta. Tá? A minha dica aqui é não multiplicar esse bisonho aqui. Tá? Que a gente vai conseguir cortar alguma coisa. Tenho certeza, tá? Beleza? Pronto. Como eu tenho a 5, então eu sei que isso aqui também é B4. Então, pela forma de termo geral, eu tenho que B4 é igual a B1 vezes a razão elevada a quanto? Elevada a 3. Eu tenho quem que é B1? Não, é que eu quero achar. Mas eu tenho quem que é B4, que é 3 oitavos vezes 5 elevado a quarta.
vezes B1 vezes a razão da progressão geométrica B é 5 meios. Então, fica vezes 5 meios elevado ao cubo. Agora, 5 meios elevado ao cubo é o 5 elevado ao cubo e o 2 elevado ao cubo. Tá? Então, ficou 3 oitavos de 5 quartos, B elevado a 1, vezes 5 elevado a 3. Aqui a gente vai conseguir passar dividindo e cancelar isso aqui. Sobre 2 a terceira é 8. Tá? Isso que faz porque é pequeno. Tá? 5 a quarta vai ficar 625, seria um número bem maior. Ok? O que eu faço aqui? Eu vou passar agora, posso multiplicar cruzado aqui, ó. Certo? Eu multiplico cruzado embaixo 5 terços e passo multiplicando para lá. Então, ficar B1 é igual a 3 oitavos, 5 quartos. Passo 8 multiplicando aqui, vezes 8. E os 5 terços para baixo multiplicando. Ficar 5 terços. Pronto. Eu posso cortar o 8 com esse 8. Aqui eu faço propriedade potência. 5 quartos sobre 5 terços vai dar 5. Então, vai ficar 3 vezes 5 é igual a B1. Ou seja, B1 é 15. Entra digitado. Mas se vocês multiplicar, você vai dar a mesma coisa, tá? Vamos lá. 13. O elemento químico Califórnia, CF251, emite partículas alfas, se transformando num elemento cúrio, CM247. Essa desintegração obedece à função exponencial N0 igual Euler elevado menos AT, onde N de T é a quantidade de partículas CF251. No instante T, em determinada amostra, N0 é a quantidade inicial e A é uma constante de desintegração. Sabendo que 898 anos, a concentração de CF251 é reduzida à metade. Então, tenho justamente a meia-vida. A meia-vida do CF251 é igual a 898. Então, quer dizer que ele reduz a metade a cada 898 anos. Certo? Então, ele quer saber quantos anos, aproximadamente, são necessários para que o CF251 esteja a 25%. Então, vamos lá. Ele está aqui 100%. Certo? Passou 898 anos e reduziu 50%. Então, com mais 898 anos, ele vai reduzir a metade disso, porque a meia-vida é 898 anos. Então, ele passa para 25%. Então, basta somar esses dois, que vai dar 1.700 e alguma coisinha. Não precisa nem somar, né, galera? Porque 2.000 anos não vai dar. 1.500 não vai dar, porque 1.500 é 750 mais 750. Então, vai ficar entre 1.500 e 2.000. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Da Universidade Federal do TM, Triângulo Mineiro, né, se não me engano. Sabe que o produto de custo de um certo produto é igual para o lojista A e B. Então, o custo, C, é o mesmo para A e B. Certo? Que é o custo. É o mesmo. No preço de venda da loja A, está computado um lucro igual a 60% do preço de venda. Certo? Então, o lucro é 60% do preço de venda da A. Então, o lucro da A, olha aqui que bonitinho. Vamos já escrever isso aqui. O lucro da A é igual a 60% do preço de venda que ele vende. Então, o lucro A, da loja A, é igual a 60%. Deixa eu apagar aqui. Do preço de venda da A. Que deve ser diferente. Eu não li depois. Não, eu já fiz já essa questão. Ele vai ser diferente mesmo. Então, lucro é igual a 60% de A. Beleza. E no preço de venda do B, um lucro de 60% sobre o custo. Então, eu tenho o lucro do B é igual a 60% do custo. Então, o lucro do B é igual a 60% do custo. Vou colocar o C porque é igual para os dois, tá? Adquirindo esse produto no A,
um cliente paga R$450 a mais do que adquirindo na B. Então, o que isso quer dizer? Que VA menos VB é igual a 450. Porque se eu subtrair VA menos VB, tem que dar 450. Porque ele fala aqui que adquirindo produto A, o cliente paga a mais. Então, a diferença é positiva. Nessas condições, o preço de venda do produto B é igual a... De novo, pessoal, isso daqui é uma questão que é melhor indo pela resposta. Vou fazer pelo cálculo e depois vai pela resposta. Tudo bem? Então, o que é o lucro? Né? Venda menos custo? Sempre. Se você tem lucro, sempre substitua por venda menos custo. Raramente nós não iremos fazer isso. Então, lucro A é igual a venda de A menos custo. Porque o custo é igual para os dois. Como diz o texto aqui. Isso é igual a 0,6 VA. Certo? E de baixo aqui, VB menos C é igual a 0,6 C. Certo? Vou passar os termos tudo para um lado só. Então aqui vai ficar... passo para o outro lado, passar subtraindo, certo? Vai ficar 0,4 VA é igual ao custo. Então, o custo é igual a 40%, venda é 40% do custo. O que é um pouco nítido, porque como que era 60% do lucro, então, nada mais é isso que acontece, tá? Passo o C para o outro lado, vai ficar 1,6. Então, VB é 1,6 do custo. Passo para o outro lado, passa somando, tá bom? Então, eu tenho esta boniteza aqui. Agora eu tenho 3 em códigos aqui, mas eu tenho uma variável. Desculpa. Eu tenho uma equação aqui, tá? Tem uma equaçãozinha aqui. O que eu vou fazer? Essa aqui tem uma equação tendo VA e VB. Só que aqui tem um C. Então o que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse C nessa equação para ficar com duas equações com VA e VB. Então para isso eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 1,6. Para quê? Para ficar menos 1,6 aqui. C para cancelar. 0,4 menos 1,6 vai ficar 0,64 VA. Negativo, né? Lógico. É igual a menos 1,6 C. VB é igual a 1,6 C. Somando essas duas coisas, vai ficar menos 0,64 VA mais VB é igual a zero. Agora, com a segunda equação, eu tenho um sistema. Certo? Pronto. Somando essas duas equações, vai ficar 0,36 VA é igual a 450. Pronto. Eu achei o valor de VA, né? Mas ele quer saber VB. Mas achando VA, eu acho VB, certo? Aí eu faço essa divisão. 0,36, 450, dividido por 0,36, tá? Que vai dar 1.250. Então, VA aqui é 1.250. Subtrai 450 aqui, vai dar 1.800, certo? Então, R$800. Aqui, pessoal, dá muito bem para a gente ir pela resposta, tá? Lógico, você tem que ter essas informações aqui em mente, tá? Para você conseguir ir pela resposta, para testar e pela resposta, tá bom? Para testar certinho. Porque se eu tenho o valor do lucro, eu vou conseguir achar o valor de venda dos dois, eu vou conseguir achar o valor do custo para os dois casos aqui. E o valor do custo os dois tem que bater, porque tem que ser igual, certo? Olha aqui, ó, vamos testar aqui. Ó. Vamos supor que a resposta, aqui, ó, 800 é certa. Tá? Vamos supor que 800 é certa. Então, se o VA é 800, então eu sei como o VA é 800, então 1.250 é VB. Desculpa, ao contrário. Se VB é 800, então VA é 1.250. Substituindo aqui, ó, eu tenho que meu VA é 1.250 menos custo é igual a 0,6 vezes 1.250. Pronto, eu vou achar o valor de C. E aqui embaixo é 800 menos C é igual a 0,6 vezes C. Pronto, quando eu fizer esse cálculo que vocês podem testar aí, o valor do C tem que dar igual em cima e igual embaixo, porque ele fala que o custo é igual para os dois, tá?
Muito mais fácil pela resposta que pela questão. Vamos lá. Questão 15. Um comerciante comprou um produto com 25% de desconto sobre o preço catálogo. Então tem o preço catálogo lá, que eu não sei, certo? Mas eu comprei com 25% a menos. Então o valor lá do preço catálogo que eu não sei, então eu comprei com 25% a menos, então eu comprei por 75% do valor inicial. Então, 75% do X. Ele deseja marcar o preço de venda de modo que, dando 25% de desconto, então eu vou dar 25% de desconto no preço de venda, não é isso? Então, venda, se eu dar 25% de desconto, eu vou ficar com 0,75, certo? De preço de venda menos 25% é 75% do preço de venda. Ele ainda consiga 30% de lucro sobre o custo. Ou seja, o lucro tem que ser igual a 0,3 de 0,75x, que esse aqui é o meu preço de custo, certo? A porcentagem sobre o preço do catálogo, ou seja, o preço do catálogo é x. O preço do catálogo é x. X vezes 0,75% é o preço do catálogo tirando 25%. Tá? Aí ele fala o porcentagem sobre o preço do catálogo que ele deve marcar o preço de venda. Aqui, pessoal, se vocês quiserem supor que o preço do bem é 100%, também daria certo. Tá bom? Eu vou fazer das duas formas. Vou fazer pelo cálculo aqui e vou fazer depois depois pelo jogando 100%, tá? Então eu sei que meu lucro é 0,3 vezes 75% x. Agora o lucro é quem? Lucro não é venda menos custo? Então venda meu é 0,75 de x, de V, desculpa. V menos o preço de custo, que é 0,75% de x, tem que ser igual a 0,3 vezes 0,75x. Ok? Aí eu multiplico 0,3 vezes 0,75, que vai dar 0,225x. Vou passar esse x para o outro lado, então 0,75v mais 0,75x. Somando essas duas coisas, vai dar 0,975x. Aí eu passo 0,75 dividindo. Vai dar 1,3. Então, o preço de venda é 1,3 do preço marcado no catálogo. Tá? Agora, pense o seguinte, vamos lá. Vamos justamente, quando mexe com porcentagem, supõe que isso aqui é 100. Então, o preço do catálogo é 100. Se eu dei 25% de desconto, isso aqui valeu 75 reais. Fechou? 75 reais. Tranquilo? Agora eu quero que você entenda o seguinte, vamos lá. Então eu paguei, esse é o preço que eu paguei no preço do catálogo, certo? Eu paguei 75 reais. Tudo bem? Só que é o seguinte, o preço de venda, que eu não sei qual que é, eu tenho que dar 75%, tenho que dar 25% de desconto. Certo? 25% de desconto. Então tem um preço de venda que eu não sei. Eu tenho que dar nesse preço de venda eu tenho que dar 25% de desconto. Então 0,75, que eu não sei. Só que eu tenho que subtrair o custo, certo? E esse lucro tem que dar justamente 0,3 de 75. Tem que dar 30% de 75, certo? 30% de 75 é 22,50. Então tem que dar R$ 22,50, que é 0,3
de 30% de R$ 75, certo? Passo para o outro lado, subtraindo, somando, certo? Então vai ficar esse valor mais 75 somado com 22,50 vai dar 97,5. Então o valor de venda meu valor de venda, ele é 975, só que eu estou subtraindo aqui 25%, certo? Aí eu passo dividindo. 975 dividido por 0,75. O que vai ficar? R$130, certo? Então, R$130. Como o preço de catálogo é 100, então tem que remarcar ele com 130%. Ok? Vamos lá. Questão 16. Da UERJ. Ao apresentar essas 5 unidades, um trabalhador com fundo de renda de garantia, tempo de serviço, no valor de R$50 mil. Então, aposentou, ele tem lá fundo de garantia, então ele conseguiu lá depositado na sua conta da Caixa Econômica Federal de R$50 mil. Então, ele tem R$50 mil. Ele resolve deixar esse dinheiro numa aplicação, rendendo 4% ao ano. Então, tem uma taxa que rende 4% ao ano. E ele quer que, no final das contas, esses 50 mil passa a valha 100 mil reais. Então, o montante final é 100 mil reais, certo? Se esse rendimento de 4% ao ano não mudar ao longo do tempo, o trabalhador tem de girar o objetivo após quantos anos? Tá? Ele considera log de 1,04 igual a esse aqui e log de 1,2 igual a 0,301. O valor de x, que é a quantidade de anos, é aproximadamente quanto? De novo, quando eu faço rendimento de juro composto, trabalho com porcentagem, eu sempre vou utilizar a fórmula do juro composto. Montante, que é o final, valor final, é igual ao capital, que é o inicial, vezes 1 mais a taxa de crescimento, ou menos, se for taxa de crescimento, elevado ao tempo. O montante final eu sei, que é 100 mil reais que vai ter que ficar, é igual ao C, que é o inicial, que é 50 mil, 1 mais a taxa é 4%, então 0,04. Somando com 1, 1,04. Elevado ao tempo que ele chamou de x. Tá? Agora que eu passo 50 mil para o outro lado dividindo, 100 mil dividido por 50 mil, 2. Não é acaso que ele colocou log de 2 e log de 1,04. Como aqui eu não consigo igualar as bases, eu tenho que meter log dos dois lados. O log que não está na base 10, então eu meto log na base 10 dos dois lados. Certo? Log de 2, ele deu aqui que é 0,301. Faço o peteleco, vai ficar x log de 1,4. Propriedade do peteleco, tá? O expoente sempre cai multiplicando. Log de 1,04 é 0,017. Então, x vezes 0,017. 0,301. Passo dividindo, vai ficar x é igual a 0,301 dividido por 0,17. 0,301 dividido por 0,017. Tem 3 casas decimais dos dois lados, cancela, vai ficar 301 dividido por 17. Certo? Tem que pegar os dois termos aqui, vai ser por 1, porque por 2 dá 34, dá 17. Vai dar 20, vai dar 13, desce o 1, fica 1. Certo? Então aqui vai ser por 7, se eu não me engano, 7 vezes 7, 49. Sobe 4, vai dar 1. Certo? Com mais 7 vai ficar maior. Então deu 17 pouquinho, ou seja, pode parar aqui, vai ser 18. Certo? Última questão, aqui tem um erro, tá, pessoal, de alternativa, tá? A alternativa aqui não está correta, beleza? Porque era para ter colocado 15,33 aqui, e aqui era 1,04. Aí daria certo. Foi erro de digitação meu, tá? Aí daria certinho o que está na resposta aqui. Agora seguindo aqui. Vamos lá. A pressão P do vapor de água no interior de uma panela de pressão em Newton por centímetros quadrados, Newton por centímetro quadrado, aqui
a unidade de medida, tá, de pressão, varia em função do tempo T em graus Celsius, de acordo com essa função. Então, eu dei a função aqui, deixa eu escrever aqui, P de T é igual a 7 vezes 1,08 elevado a T menos 90, certo? Beleza, quando T varia de 90 a 130 graus. Até dá um gráfico aqui só limitado do eixo X, do eixo T, no caso do tempo, de 90 a 130, tá bom? A pressão máxima é 33,61 Newton por centímetro quadrado e a pressão mínima é 7 Newton por centímetro quadrado, porque é justamente a temperatura mínima e máxima que varia aqui, tá? Do vapor d'água. Aí vamos lá. Aí ele fala o seguinte, dá os lados aqui, pode afirmar que a pressão interna, quando a pressão interna, que é 13,44, então lembre-se que a pressão é o P, então ele deu a pressão aqui, ó, 13,44. A temperatura é igual a quem? Temperatura é o T. Pronto. Aqui, como eu tenho a pressão e eu quero achar o tempo, só substituindo a função, eu tenho uma equação que tem uma variável só. Consigo achar. Isolo. Isso aqui é uma variável, tá, pessoal? Porque tá, o expoente é a minha incógnita, então a base faz parte. Então passo o 7 dividindo. Vai ficar 13,44 dividido por 7 é 1,92. É igual a 1,92. Certo? Isso é igual a 1,08 elevado a t menos 90. Certo? Só que agora, de novo, não tem como igualar as bases dos dois lados. Não tem como igualar as bases. Então eu tenho que meter log. O log aqui não está na base 10, então eu vou meter log na base 10 dos dois lados. Então log na base 10, log de 1,92 é igual a log de 1,08 elevado a t menos 90. Pessoal, a menos que, como tem na questão aqui anterior, 16, ele deu aqui log com número decimal, certo? Aí não, aí eu deixo o número decimal e acabou. Mas que ele deu log com número inteiro. Então, sempre que eu tiver um log decimal, transforma isso em fração. 1,92 em fração vai ficar log de 192 sobre 100. Isso é igual a P teleco sempre, T menos 90, vezes log de 108 sobre 100. Tá? Eu vou dar uma pausadinha aqui para não ficar muito embolado, vou resolver os logs separados. Resolver o log aqui de 1,92 sobre 100, como está dividindo, propriedade da subtração de log. Log de 1,92 menos log de 100. Certo? Fatora 192 sempre, fatora sempre, sempre, sempre. Sempre fatorar. Resolver log é sempre fatorando. Divido por 2 dá 96. Por 2, 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então ficou 2 elevado a sexta vezes 3. Log de 2 a sexta vezes 3. Log de 100 é 10 ao quadrado. Log de 10 ao quadrado na base 10 é 2. Certo? Aqui, como está multiplicando, eu faço o log da soma. Então, fica log de 2 a sexta mais log de 3 menos 2. 2 a sexta, faço o peteleco, fica 6 vezes log de 2 mais log de 3 menos 2. Log de 2 é 0,3, então substituo aqui, é 6 vezes 0,3 mais log de 3, 0,48, igual deu o texto para a gente aqui, menos 2. 6 vezes 1,3, 0,3, desculpa, vai ficar 1,8. Então vai ficar 1,8 mais 0,48 menos 2, que vai dar 2,28 menos 2, 0,28. Então, desse lado aqui ficou 0,28. Agora falta o log de 108. Resolvendo aqui, ó, log de 108 menos log de 100, lógico, né? Fazendo a regra da divisão, dividindo, subtrai os logs. Log de 100 é 2. Fatorando 108. Dividido por 2, 54. Por 2, 27.
por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, log 108 é log de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Está multiplicando soma. Então, vai ficar log de 2 ao quadrado mais log de 3 ao cubo menos 2. Peteleco, 2 vezes log de 2, mais 3 vezes log de 3 menos 2. Log de 2 é 0,3. Log de 3 é 0,48. 0,3 vezes 2 vai dar 0,6. Mais 0,8 vezes 3 fica 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 12, 13, 14. 1,44 menos 2. Certo? Então, 1,44 mais 6 vai ficar 2,04. Menos 2 vai ficar 0,04. Então, aqui ficou t menos 90 vezes 0,04. Como aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 0,28 dividido por 0,04. É igual a t menos 90. Como eu estou dividindo casas decimais, tem que igualar a quantidade de casas decimais. Tem duas casas. Cancela. 28 dividido por 4, 7. Então, t menos 90 é igual a 7. Então, t é igual a 97. Então, o tempo é igual a 97. Está em que o tempo aqui? Temperatura, que tempo? 97 de temperatura em graus Celsius. Tá? Não tem resposta aqui justamente por causa desse erro, tá bom? Galera, um abraço, fique com Deus e qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau.